Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que o fato de eu afirmar que estou salvo é um erro gravíssimo, um pecado mortal, e que, abre aspas, ninguém pode afirmar a certeza de sua salvação, pois a Deus cabe o julgamento de acordo com seu perfeito discernimento. Fecha aspas, isso foi o que você escreveu. Bem, se a justificação fosse por obras, aí sim seria um erro eu afirmar que estou salvo. Mas não é. Deus quer que o cristão tenha certeza da sua salvação. E a salvação não é por obras. Veja o seguinte, no primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 13, o apóstolo João escreve: para que saibais que tendes a vida eterna. Por que ele escreveria isso? Para que não tenhais certezas que tendes. Não, para que saibais que tendes a vida eterna. Ele está escrevendo essas coisas para as pessoas terem certeza que têm a vida eterna. A salvação cristã não é por mérito, como no islamismo e outras religiões, mas é um resultado da obra de Cristo. É um resultado do sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, o Filho de Deus, que nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, versículo 7. Portanto, uma vez consumada a obra de redenção, essa salvação ficou disponível a todo aquele que crê em Cristo como Salvador. Talvez você deveria ler o que eu respondi a um muçulmano numa outra mensagem. Provavelmente o equívoco esteja em você pensar que no juízo final Deus decidirá quem está salvo, quem está perdido, mas o problema é que não existe salvação no juízo final. O juízo final é um juízo para distribuição de penas, porque é um julgamento baseado nas obras. E se Deus se basear nas nossas obras, quem será salvo? Só aquele que acha, que pensa que pode ser salvo pelas obras. Esse sim está sendo pretenso demais, orgulhoso demais, de achar que vai chegar um dia no juízo, no suposto juízo final, e Deus vai falar assim: não, você até que fez coisas boas, vamos entrar, vai. Imagina. Veja o que diz a passagem: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Apocalipse 20, 13. E aí? Foram para onde? Para a perdição eterna, porque os salvos não chegarão nesse momento. Os salvos já terão sido salvos antes desse julgamento. Esse é um julgamento para aplicação de pena. Um cristão que não tem a certeza da sua salvação, ele ou leva uma vida miserável, por perceber o quanto ele é falho, por perceber que nunca iria alcançar o padrão que Deus determina, que é a própria pessoa de Cristo, né? Ou então ele vai levar uma vida soberba, fingido, por achar que existe nele algo de bom que possa fazer para ser salvo. Ele vai ficar se comparando com os outros, fazer: aquele lá, tá vendo? Aquele bebe, eu não bebo, aquele fuma, eu não fumo, aquele rouba, eu não roubo. E aí vai achar que por isso ele está salvo. Ah, coitado. Caim ofereceu a Deus o fruto do seu trabalho, das suas mãos, do seu esforço, do seu suor. Mas Abel ofereceu a Deus um cordeiro sacrificado. E foi dessa oferta que Deus se agradou. Não da oferta de Caim, do trabalho das suas mãos, mas da oferta de Abel, do animal inocente sacrificado. O cristão sabe, o verdadeiro cristão sabe que a sua salvação depende apenas do cordeiro sacrificado. Não depende de obras que são fruto do seu trabalho e numa terra que foi amaldiçoada por Deus, essa terra. Aí você citou a passagem de Tiago 2, 14 a 26, que, entre outras coisas, diz o seguinte: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Sim, o versículo que você citou está correto. E tem mais. Vamos num outro versículo. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Essa é a continuação. Porém, se agora nós formos para Romanos, capítulo 4, veja que nós vamos encontrar algo que está ao contrário do que diz aí em Tiago, ou aparenta estar. Lá diz assim: porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus.
Tiago havia dito: porventura nosso pai, Abraão, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? E lá Romanos fala, Paulo em Romanos, pois se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, o prêmio, a recompensa, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas àquele que não pratica, mas crê, naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Será que existe uma contradição na Bíblia? Eu sei que, segundo a doutrina católica, se existir qualquer contradição entre a Bíblia e a doutrina da Igreja Católica fica valendo a doutrina da Igreja Católica, ou seja, a doutrina da Igreja Católica, do colegiado de bispos e papas, etc., se sobrepõe em autoridade à própria palavra de Deus. Isso é doutrina católica. Mas quando nós encontramos uma suposta contradição dentro da própria Bíblia, será que não está querendo dizer em Romanos que o assunto é a justificação diante de Deus e não diante dos homens? Veja de novo a passagem. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. E veja o que diz Tiago: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra a mim a tua fé sem as suas obras, e eu te mostrarei a ti a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2,8. Será que aqui não estaria falando do fruto visível da fé, que é a justificação diante dos homens? Tu tens, eu tenho, é homem para homem aqui. Porque, evidentemente, Deus julga os corações. E os homens julgam segundo o que eles podem ver. Mostra-me a tua fé, e eu te mostrarei. Então, existe uma justificação que é horizontal, e, obviamente, essa inclui as obras que são uma consequência da fé. Mas existe a justificação mais importante, que é a vertical, de Deus para com os homens. E essa é a fé. Porque Deus vê o coração daquele que crê, ainda que ele não tenha dado tempo de produzir obra alguma, fruto dessa fé que é real já no seu coração.